Volume 2. Capítulo 2. Interessante. Depois de cerca de 1 hora balançando na carruagem, havia a grande Biblioteca Nacional Elquia. Ficava um pouco além do centro de Elquia, nos subúrbios, depois que passaram pelo que parecia ser uma instituição educacional com dormitório. Quando Sora saiu da carruagem e olhou para cima, apenas uma palavra escapou de seus lábios. Imenso. A primeira coisa que ele lembrou foi a Biblioteca do Congresso em Washington, D.C. Essa era a maior biblioteca do mundo antigo de Sora e Shiro, ostentando uma coleção de 100 milhões de livros, mas a aparência externa desta se manteve. Era gracioso e glamouroso o suficiente para rivalizar com o Castelo Real Elquia. Foi tão maravilhoso, na verdade, que fez com que quiséssemos reconsiderar um pouco a avaliação da humanidade neste mundo. Uma biblioteca maravilhosa de fato, e ainda. Você apenas deixou isso e ser levado embora. NMMGHH. Essa foi a observação de Shiro enquanto ela continuava a usar a calcinha de Steph como um chapéu. O comentário levou Steph, ainda um cachorro sem calcinha, a baixar a cabeça de vergonha, sem palavras. De qualquer maneira. Eu tenho uma pergunta, disse Steph, seu tom esgotado. Ela parecia desesperada para ficar com os irmãos, apesar de sua situação. Sim, senhorita Stephanie, o que é? Você não acabou de dizer que não deveríamos lutar uma raça da qual quase não sabemos nada. É realmente bom enfrentar monstros de sexta posição como Flugel sem um plano? Ela supôs que essa era uma pergunta razoável. É melhor contar a ela. Afinal, ela era apenas Steph. Está bem. Hã? Por quê? Olha. Vencer no Shiritori não tem nada a ver com o quanto você sabe. Hã? Esqueça. Vamos seguir em frente. Ao abrirem a porta gigante e entrarem na biblioteca, foram recebidos por um espaço cheio de estantes, não só nas paredes, mas até no teto, desafiando a gravidade. As prateleiras se erguiam provavelmente dezenas de metros, entre inúmeras luzes fracas flutuando no ar. Era um espaço fantástico. Transformar esses elementos em algo como um labirinto. Uau, e desculpe, eu tenho que me desculpar um pouco. Os humanos neste mundo têm habilidades. Sim. Sora estava se sentindo tonta só de imaginar a quantidade de livros alojados aqui. Até Shiro ficou comovido. Colecionar tantos livros não foi fácil. Mesmo em seu antigo mundo, dificilmente poderia haver uma biblioteca com uma coleção desse tamanho. Mas então Steph explicou-se. Desculpando. Lamento dizer, mas estes não foram recolhidos por Elquia. Desculpe? Eles foram construídos a este nível depois que foi tomada, eu acredito. Quer dizer, e quando eu vim aqui quando era estudante, não havia nenhum centésimo desse número de prateleiras. Que desperdício ter pensado melhor de você mesmo por um segundo. 16 de setembro de 2020 no Game no Life, Volume 2. https://www.tuplish.com/neotextoxtorage/doc-sotorage/d032A-D002-48FE-548A991-5FE9B993AC/ no Game no Life, volume 2.html5160. Mas, então, quando você pensou nisso, ficou óbvio. Não havia como Imanite colocar prateleiras que desafiavam a gravidade no teto. Ufa! Então, onde está nosso anjo abençoado? Caminhando pela biblioteca de livros bem alinhados, de repente, houve um raio de luz. Todos os olhos que seguiram a luz até sua fonte, congelaram. Foi um anjo. Uma menina, com uma presença avassaladora, hesitava.
Até em olhar diretamente, um halo curvando-se através de um padrão geométrico acima. Sua cabeça e asas fracamente brilhantes, pequenas demais para manter uma pessoa no alto aerodinamicamente, brotando de seus quadris. Seu cabelo longo e esvoaçante balançava mesmo dentro de casa sem vento, e a cada momento, a luz era refletida de uma mecha ou de outra como se fosse um prisma, dando a aparência de um arco-íris. Quando seus olhos se abriram estreitamente e fizeram contato com os dele, Sora foi atingida pela primeira vez desde que aterrissou neste mundo com a sensação de morte preenchendo. Seu olhar estava uma intenção assassina que parecia ter um peso físico, o que o convenceu de que aquela garota, essa beleza divina, poderia acabar com sua vida com um toque fugaz. Isso lhe disse que, embora ele pudesse fugir, embora pudesse implorar por sua vida, todas essas coisas não teriam sentido. Este é um flugel? Este é, rank 6? Uma arma, criada pelos deuses para aniquilar outros deuses, para dizimar e destruir. Enquanto Sora refletia que devia ser a sensação de ter uma metralhadora apontada para você, até mesmo Shiro, normalmente sem emoção, recuou e agarrou o braço de Sora. Steph, por sua vez, estava sentada no chão, rangendo os dentes, mal conseguindo conter o choro. O imponente coisa ali tem uma estante perto deles, sem um som, sem dar sequer a impressão de peso. Ignorando sua mudez. O anjo, a garota flugel, abriu os olhos âmbar. Languidamente falou. Perdão. O que o traz persones à minha biblioteca? Naquela declaração. Zouds. Você acabou de estragar tudo e o enfraquecido Sora conseguiu dizer, olhando para Steph, inconsciente ao lado deles. Por que não começamos com as apresentações? Eu estou. Disse Sora, se recompondo e tentando recuperar o ritmo tomando a iniciativa. Mas você está de Elkia Novialx Rei e Rainha, Sora, Sama e Shiro, Sama. Oi. A garota flugel roubou seu trovão. Bem, então isso acelera as coisas. Eu gosto de ler o diário de Imanite. Congra, quero dizer, felicitações pela sua coroação. Ela se corrigiu. Enquanto Shiro espreitava assim, com a calcinha na cabeça, ela ainda segurava com força o braço de Sora. Pode-se lembrar que, neste mundo, a violência não tinha sentido, mas ainda assim, a psicologia provavelmente era como, mesmo que lhe dissessem que ele foi drogado para dormir, você ainda não gostaria de se aproximar de um tigre. Mas Sora estava aparentemente isento desse fenômeno. Ei, na verdade, há uma celebridade que conhecemos que fala exatamente assim, então, se não é assim que você fala normalmente, pode parar com isso? A observação de Sora pareceu ser profundamente chocante para ela. Oh! Que disseram os ombros da garota flugel enquanto caíam em decepção. Era minha linguagem pessoal única e nervosa, alguém chegou antes de mim. Mais rapidamente sua expressão mudou de volta. Com isso, minhas queridas, o que a traz aqui hoje? Era assim que você normalmente falava antes disso, certo? Por que você está falando como alguém de Kyoto agora? Eu nunca ouvi falar de Kyoto, mas Teis é a língua antiga do antigo território da humanidade, faz cócegas, não é sua fantasia? Tudo bem, nunca vamos chegar a lugar nenhum se tivermos que continuar jogando o homem hétero aqui. MNGH, quase nunca recebo visitantes, e fiquei muito animado por ter a chance de mostrar meu conhecimento. Não poderia mais um traço da majestade que ela exibirá apenas um momento antes ser encontrado na garota flugel, que caiu em insatisfação. Seus olhos tingidos com a sugestão de lágrimas. Então, de qualquer maneira, apenas fale normalmente. Ok.
G0717, D00D. Sim, estamos fora daqui. Quando Sora se virou, a garota Flugel agarrou suas calças e falou em meio às lágrimas. Oh! Eu sinto muito. Eu realmente peço desculpas. Raramente recebo visitantes, por favor, não saia tão cedo. Vou fazer chá. Vou trazer sweets. A biblioteca era como uma obra de arte tecida de luz mística e estantes de livros. Em um canto, ao redor de uma mesa sobre a qual chá e doces foram servidos. Como Steph ainda não tinha acordado, eles acabaram rolando-a no chão próximo. E, agora, com um pigarro formal de garganta, Van Han. Bem, então, governantes da humanidade, com que propósito vocês me procuram, possuidor não apenas da língua Flugel, mas também de todas as línguas dos Iceets, bem como de mais de 700 línguas, incluindo línguas de outros mundos e tempos antigos, para não falar das informações básicas do Aportenan? Ah, sim. Vamos ver. Sora decidiu que era melhor desistir e começou. Vou direto ao ponto. Dê-nos esta biblioteca. Um momento de silêncio. Com as palavras de Sora, a garota, levantando sua xícara de chá. Você poderia dizer que estou sendo desafiado para um jogo por um mero humano? Sim, exatamente. Seus olhos eram calorosos. Eles realmente faziam alguém pensar em uma deusa. É assim mesmo? Gostaria que você soubesse que esta biblioteca está cheia até a borda de livros que colecionei. Considerando que, para nós, Flugel, que valorizamos o conhecimento acima de tudo, esses livros, o repositório do meu conhecimento e, por extensão, essas pilhas que os contêm, podem ser considerados equivalentes em valor à minha própria vida. Aqueles olhos se estreitaram ligeiramente. Você propõe que eu aposte minha própria vida. O que você aposta em troca? Com essas palavras, ela encheu a boca com chá e considerou Sora intensamente, com uma onda passageira de assassinato em seus olhos. O olhar trouxe um som tênue do pensamento para estar inconsciente de Steph Vip. Mas, lembrando dos 10 Covenants, sem falar na conversa que eles acabaram de ter. Sora já parecia despreocupado enquanto falava. PF? A garota gaguejou seu chá em todos os lugares, novamente destruindo a gravidade que ela tinha ido tão longe para construir. N, me desculpe, e eu estou deixando você me ver em um estado tão indigno. Bruto. Enquanto Shiro protestava, coberto de chá, Sora ainda levantou o polegar. Sem problemas. No nosso ramo de trabalho, isso é uma recompensa, respondeu com um largo sorriso. Eu quero dizer, 40.000. Você e suas piadas, onde você poderia armazenar. Enquanto a garota Flugel continuava agindo de forma suspeita, fora do personagem, Sora pegou seu tablet. Isso contém dados eletrônicos, HM, você sabe o que é isso? Enfim. 40.000 livros de outro mundo. Vá. A garota arregalou os olhos como se fizesse um buraco no tablet que Sora havia produzido. Eu tinha isso para estudar para jogos de perguntas e respostas. Mas tem enciclopédias, medicina e filosofia, ciência e matemática, basicamente, tudo que as pessoas sabiam em geral em nosso velho mundo está representado aqui em uma proporção bem alta. Com a explicação de Sora, a garota lançou olhares de dúvida. Senhor, você afirma vir de outro mundo? Sim. Certamente. Senhor, você mente. O quê? Por quê? Embora Steph tenha acreditado neles desde o início. É verdade que os elfos são hábeis na magia de invocar criaturas de outros mundos. Eu mesmo tenho alguns livros de outros mundos, embora
Poucos. No entanto, quando um ser vivo é convocado de outro mundo, é necessário um grande poder para mantê-lo neste mundo. Para haver gente de outro mundo, mesmo com o poder do Deus antigo, seria um desafio extremo. Já ouvi isso. Sora, semicerrando os olhos, chamou Steve, esparramada no chão. Steve, chega de ato de inconsciência. Eu tenho uma pergunta para você. Milímetro mmghh e IV você sabia. Não foi isso que você disse antes. Você disse que não era tão estranho haver gente de outro mundo. E eu não sei muito sobre magia avançada. Então, normalmente não. Existem pessoas de outros mundos? Sora decidiu que era hora de parar de ouvir qualquer coisa que Steve dissesse. Ele começou a pensar em como poderia fazer a garota acreditar nele. Por outro lado, isso explicaria como a humanidade superou o jogo dos elfos. Antes que ele terminasse, a garota deu a ele a oportunidade de provar seu valor. Você poderia ter algo que possa oferecer como prova? Prova. Bem, verifique isso primeiro. Ele manipulou o tablet diante dela e abriu o aplicativo de estante. Em seguida, abriu um e-book. Entendo. Esta é uma linguagem que eu nunca vi. E nenhuma invenção. Ao que parece. Lá estava o seu 700 Glot Alto, proclamado. Aparentemente, ela foi capaz de reconhecer imediatamente que os personagens obedeciam a regras claras. Eu vi algo parecido. Mas, uma língua que não conheço, um mundo que não conheço, e suas enciclopédias, e literatura acadêmica, e seu conhecimento, tudo nesta caixa fina, FF 40.000, Uau! Cara, você está babando. Você está babando. A garota olhou para a tela com uma cachoeira de baba pendurada na boca. E, com um suspiro, ela limpou a boca. Minhas desculpas. Que vergonha da minha parte. Então, o que você acha dessas condições de aposta? A garota refletiu um pouco e então falou. Bem, a questão é se o que você diz é verdade. Sim, claro. Suponho que não foi o suficiente para provar nada, hein? Ainda havia a possibilidade de que este livro em particular fosse uma invenção escrita em uma linguagem artificial. A única maneira de provar que todo o conhecimento neste tablet era real. Vocês dois são capazes de provar sua condição de residentes de outro mundo? Naturalmente chegaria a esse ponto. Contudo, honestamente, eu não sei. Eu sou virgem. Minha irmã é uma criança. Como você pode ver, não temos nem certeza das diferenças individuais entre os humanos em nosso velho mundo, então como você espera que saibamos as diferenças entre nós e esses caras? De certa forma, isso fez parecer mais viril enquanto explicava tudo, alto. E claro, eu acho que você é aquele que saberia mais, na verdade. Não. Pode você me dizer a parte da humanidade deste mundo? Questionada sobre isso, ela observou Shiro e Sora cuidadosamente, comparando-os com Steve. Bem, Rei Sora, você tem uma aparência um pouco diferente daquela da humanidade de Elquia. Por outro lado, a pele da rainha Shiro parece um pouco branca demais. Estaria tudo bem se eu tocasse seu corpo para verificar um pouco? Ou depende de onde, disse Sora, procedendo com cautela. Sua área erógena. Continue até que esteja satisfeito e continue mesmo depois de estar satisfeito. Apesar da resposta de Sora, dada de forma decisiva e sem hesitação, Shiro pisou no freio. Irmão, R18. GHGH. Você está certo. Era uma proposta tão atraente. Também, porém,
como um médico examinando o corpo do paciente. A garota Flugel falou calmamente, aparentemente livre de segundas intenções. Todas as coisas vivas neste mundo têm uma pequena quantidade de espíritos vivendo em seus corpos. Bem, para falar francamente, verificar as áreas densas dos nervos me permitirá detectar se você as tem, então. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Steve e Shiro encararam Sora com olhos frios e semicerrados. HNGG. Ok, mas minha calcinha tem que ficar. E, Sora apresentou suas condições para um compromisso. Se você vai me tocar, então eu toco sua área erógena também. Ora, isso é bastante satisfatório. O que? Realmente? Ei. Sim. A sensação desse toque não é do seu agrado? Claro. É uma sensação boa, sim. Surpreendentemente. Na verdade, ele foi movido de uma maneira bem diferente de quando acariciava os seios de Steve. Ele ficou tão comovido, de fato, por essa sensação misteriosa de que queria que durasse para sempre. Tendo dito isto, mas, o que é esse sentimento de traição, eu simplesmente não consigo entender, e disse Sora enquanto acariciava a asa da garota Flugel, enquanto a garota tocava o mamilo de Sora. Oh, querida, esta não era uma zona erógena para você? Digamos apenas que reconhecer que uma zona erógena é uma ameaça ao orgulho do homem. Deixe-me acrescentar também que eu estava, como dizer, você sabe, esperando que você me tocasse em outro lugar. Touchi. Milímetro, por favor, não me toque tão precisamente. Vou começar a fazer sons estranhos. Sora, à luz de seu estado, olhou para Shiro. Minha irmã, estou apenas tocando sua asa. Não é verdade? Milímetro, totalmente saudável. A harmonia dos irmãos era o que se chamava o sopro de On. Antes que Sora tivesse que dizer qualquer coisa, Shiro pegou seu smartphone e apontou sua câmera. Bem, acho que agora devo mostrar minhas habilidades Uber em jogos pornôs baseados em toque. Após suas palavras, Sora deslizou seus dedos, SHK, da base de sua asa. No meio dessa trajetória, por um instante, a asa saltou levemente. Sora então se concentrou neste único ponto, experimentando diferentes níveis de pressão, usando ambas as mãos, em vários pontos. NGH. Peço desculpas, mas eu, não posso, e me concentrar, por favor, algo, e seja gentil. Ler, se você. Sim. Acho que isso não é ruim em si. Irmão, ângulo, e close-up, e por favor. Entendido, diretor. Grito. O que esses irmãos estão fazendo com um Flugel? A ideia de que os dois iriam assediar sexualmente até mesmo uma arma para matar deuses estava começando a se tornar algo semelhante ao respeito aos olhos de Steve enquanto ela murmurava, horrorizada. Assim, esse processo de confirmação continuou até que a garota Flugel caiu no chão. Agora, primeiro de tudo se arrumando suas roupas enquanto se sentava de volta na cadeira, ela recompôs seu rosto avermelhado. Eu humildemente imploro seu perdão por amontoar você junto com as humanidades humildes, sem a menor cortesia de me apresentar. Meu nome é Gibril. É um prazer conhecê-lo. Gibriel, como a garota Flugel se chamava, abaixou a cabeça profundamente. Steve. Sim. O que é isso? Quão baixo é o status da humanidade neste mundo? Se estivermos sendo generosos, no fundo do poço, suponho. Então,
Com um sorriso excelente, a garota Flugel, Gibril acrescentou, se me permite. Eu os entendo melhor como macacos legais que falam. Gibril falou com um sorriso perfeito, desprovido de malícia. Oh, e, para que fique registrado, não tenho interesse nas humanidades comuns. Já aprendi tudo sobre eles e li sua literatura mais do que me bastaria. Ah, e você, e seu nome era Zepé, certo? É a Steph. Espere, não, é Stephanie Dola. Bem, realmente não importa, ou vou chamá-la de pequena. Dora. O que? Dora, você não tem interesse para mim, então, por favor, vá encontrar um lugar para se divertir? Gibril disse isso também, livre de qualquer malícia. Eu posso chorar agora, certo? Steph, forçada a se vestir como um cachorro, sem calcinha, estava prestes a romper as represas em seus canais lacrimais. Bem, olhando para o estado atual de humanidade neste mundo, é difícil argumentar, realmente. No entanto, a maneira como Gibril se desculpou fez com que Sora expressasse dúvidas. Mas você estava dizendo que não somos humanidades? Não, e eu não consigo sentir nenhum espírito de seus corpos. Ela acendeu uma pequena luz de seu dedo para mostrar a eles um espírito ou algo assim. Se você tem espíritos, eles não devem ser detectáveis por nenhum meio conhecido por mim. Em outras palavras, vocês dois nem mesmo se enquadram na definição de os seres vivos neste mundo, mas, estruturalmente, vocês claramente parecem ser humanidades. E daí? Então o que? Para o resmungão Shiro, Gibril piscou os olhos de forma brilhante e chorou. Você é o desconhecido. Oh, poderia haver algo mais sublime neste mundo do que o desconhecido. Com as mãos entrelaçadas, ela olhou para o teto como se estivesse orando e continuou loucamente. O desconhecido, aquilo que ainda não é conhecido, constitui não conhecimento existente, mas o minério bruto do qual nasce o conhecimento ainda não existente neste mundo. Peço desculpas profundamente por minha impropriedade em igualar isso à mera humanidade. Em teoria, Sora era humano, mas era extremamente complicado. Ok. Tanto faz, então provamos que somos de outro mundo, certo? Ai sim. Com isso, você pede um jogo, sim? Sim. Claro, eu o aceito. Há apostas, disse Gibril, então após um momento de atraso, vê. O que foi, agora? Você nem estava ouvindo? Me perdoe. Parece que a recompensa foi tão grande que perdia noção de tudo o que veio antes dela. Para o silencioso Sora semicerrado, Gibril falou em pânico. Não me desculpe. Pela minha aposta, como é tudo o que tenho? O que? O salto do mero entregue à biblioteca o fez ter levantar a voz. Sora também não pôde deixar de pensar. O que, sério? Ele decidiu olhar sem dizer nada, já que aparentemente ele iria ganhar ainda mais do que esperava. Você pode não adivinhar, mas na verdade estou entre os líderes de Avain. Sou o agente plenipotenciário de várias dezenas de Flugel. Fico triste por não poder apostar o país inteiro, mas, bem, o que você acha? Agora, isso, e foi inesperado. Ele apenas exigiu que ela entregasse tudo na biblioteca. Ele também havia planejado pegar a própria Gibril, mas não é o suficiente. Claro que não. Afinal, trata-se de 40.000 livros sobrenaturais que estamos discutindo. Você pode esperar pouco. Vou assumir o controle do governo de Avain e voltar com toda a Flugel ao meu alcance. Enquanto isso, por favor, não dê
Quanto tempo isso vai demorar? Bem, você pode perguntar. Vou tentar o meu melhor para terminar em 100 anos. Nós vamos morrer de velhice. E quão fugaz é a humanidade. Mas isso, foi ainda mais do que ele pensava. Um erro de cálculo muito bem-vindo. É melhor eu modificar meus planos. Sora murmurou para si mesmo, conseguindo aqueles olhos, os olhos que ele tinha quando estava fazendo um cálculo diabólico ou outro. Você não tem que fazer isso. Tudo o que estou pedindo são todos os seus direitos como indivíduo. O que é se você ficaria satisfeito com algo tão insignificante como isso? Iluminando os olhos como se voasse para ele, Gibril. Claro, aceito com prazer. Posso adicionar um pedido adicional para quando eu ganhar? Sim. Você pode vir tomar um chá agora mesmo? Eu adoraria saber mais sobre vocês dois. Você sabe, todo o caminho até os cantos e recantos. O rosto de Gibril, a princípio um novo sorriso. Então, gradualmente, transformando-se no de um velho sujo. Isso fez Sora pensar, honestamente, que ele deveria ter gravado em seu telefone. Mas mesmo assim, você fala como se já tivesse ganhado. Sim, peço desculpas, mas vou ganhar. Então ela pensou que poderia apostar qualquer coisa porque definitivamente venceria. Sora respondeu com um sorriso. Então vamos adicionar um pedido quando vencermos, certo? Certamente. Não é como se você fosse, mas por favor, peça o que quiser. Agora havia um buraco maior do que jamais se imaginou. Sim. Um grande buraco, para dominar o mundo. O único que notou o sorriso malicioso de Sora, ainda, foi Shiro. A festa seguiu para o local do jogo, no centro da biblioteca, caminhando pelo labirinto de livros nas fantásticas estantes. No caminho, uma pergunta apareceu e Sora expressou. Ei, por que você assumiu esta biblioteca? É apenas o conhecimento da humanidade, certo? Sim, bem, meu país natal, Havain, está nas costas de um fantasma. Sora se lembrando de Lapu, não, a cidade dos céus que passou sobre sua cabeça. Não precisamos de comida e vivemos tudo, exceto a eternidade, então. Território dificilmente é uma preocupação para nós, mas nós temos colecionado conhecimento por milhares de anos, então você vê, nós realmente ficamos sem espaço para armazenar livros. E então um projeto de lei chamado o Vamos Eliminar a Redundância de Livros surgiu no Conselho. Este governo que Gibril vinha mencionando era conhecido, se a memória servisse, como o Conselho das 18 Asas e a Autoridade Central de Flugel, composta por 8 representantes e um agente plenipotenciário. A ideia era compartilhar conhecimento, e isso está muito bem. Mas o que aconteceu foi obrigar cada flugel a emprestar livros uns aos outros. Loucura. Cerrando o punho e ficando cada vez mais apaixonado, Gibril. Claro que eu me opus. 4 dos legisladores, incluindo eu, objetaram violentamente, e ainda assim o conselho se dividiu em 4-4. Após o que o alipotenciário, quem detém o direito de decisão final, permitiu que esta proposta repugnante fosse aprovada. Ela se curvou consternada, mas então, continuou. Como nunca poderia aceitar tal coisa, voei sozinho para estabelecer minha própria biblioteca. E é por isso que a base do conhecimento e sabedoria da humanidade foi tomada. Diante da brincadeira suave de Sora, Gibril soltou um grito feroz. Mas meus livros! É minha paixão manter meus livros organizados e em perfeitas condições, chegando ao ponto de controlar a temperatura e a
Umidade do ambiente, e agora devo permitir que sejam dobrados e manchados? Impossível. Inaceitável. Se não fosse por aquele pequeno desgraçado Duta e sua proibição do uso da força, suas cabeças estariam voando. Oh, aqui estamos. É isso. Oh, essa garota é assustadora. Só para você saber, Sora, e disse Steve para Sora, que havia falado o que pensava. O sustento de Flugel hoje está na coleta de conhecimento, mas nos velhos tempos. Mas Gibril a interrompeu e respondeu a si mesma. Sim, antes dos 10 convênios, gostávamos de coletar cabeças. Com um sorriso inocente, como se estivesse olhando para velhas e boas lembranças. Ah, como eu era jovem então, saindo para decapitar gigantes e dragonias e outros e tendo grandes brigas sobre onde pendurar suas cabeças. Oh, não se preocupe, lá havia tantas cabeças de humanidade que eram raridade. Nível 0. Tendo inconscientemente coberto seu pescoço, Sora falou. Flugel é um nome enganador. Você deve mudar isso. Isso os fazia soar como anjos. Isso foi obra de demônios. No centro da biblioteca havia um grande espaço circular rodeado por estantes de livros. Na mesa redonda no centro estava inscrito um padrão geométrico complexo e 2 cadeiras de cada lado. O jogo, como você deve saber, é Shiritori. No entanto, nós usamos isso. Gibril estendeu suavemente a mão sobre a mesa redonda. O padrão geométrico na mesa lançava luz, convergindo para o centro, incontáveis círculos mágicos flutuaram e um cristal se formou, flutuando no ar em frente a cada uma das 2 cadeiras opostas. O que é isso? É o dispositivo de jogo para materialização Shiritori. Por favor, sente-se, ela indicou. Sora se sentou e Gibril se sentou em frente a ele. Flugel é uma corrida de guerra, jogos comuns não são nossa especialidade, nem, se posso acrescentar, de qualquer interesse para nós. Apesar dos 10 convênios? Sim, você vê, jogando esses joguinhos mesquinhos, não podemos deixar de pensar, oh, se pudéssemos acabar com isso cortando a cabeça desse sujeito vil. Essas regras complicadas são todas graças àquele pirralho desonesto, ou algum dia, Oh, que coisa, quase disse uma palavra muito vulgar. Por favor, dê-me licença. Oh, esta corrida é assustadora. Gibril Ed fofamente enquanto os rostos dos 3 se retesavam. Dito isso, há momentos em que temos divergências entre o Flugel. Este é o jogo que usamos em tais situações. Gibril tocou o cristal flutuando no ar. As regras são simples. Nós nos revezamos dizendo palavras que começam com o final da palavra anterior. Isso realmente era apenas Shiritori, mas uma parte perde ao repetir uma palavra que já foi usada, deixar de responder em 30 segundos ou não conseguir continuar. Abrindo um sorriso, Gibril explicou ainda. Quanto mais conhecedor vencerá, esta é a solução a qual nós, que vivemos para coletar conhecimento, chegamos. E as palavras podem estar em qualquer idioma? Sim, no entanto, coisas que não existem, são inventadas ou carecem de uma imagem não são elegíveis para a realização. Em outras palavras, palavras e ideias sem sentido não serão reconhecidas, portanto, tome cuidado. Mas, tendo ouvido essas regras, Sora encontrou algo preocupante sobre as condições de perda. O que você quer dizer com o incapaz de continuar? Bem, este é a materialização Shiritoris, disse Gibril, com um sorriso malicioso. Se o que você disser estiver presente, ele desaparecerá e, se não estiver, ele se manifestará. Certamente você pode imaginar e como seria esse jogo de Shiritori. Ah! Então, se você disse gorila, um gorila iria aparecer.
Embora fosse isso que ele esperava, parecia um jogo muito divertido. A propósito, e se eu dissesse mulher? Boa pergunta, disse o rosto de Gibril enquanto ela respondia. Todas as mulheres que não jogam, como sua irmã e a pequena Dora Ali, desapareceriam. Você está dizendo que todas as mulheres do mundo desapareceriam? Não se preocupe. Este jogo não tem tanto poder, explicou Gibril com uma alegria tímida. Apenas nos movemos temporariamente para um espaço virtual em que as palavras se materializam ou desmaterializam. Apenas. Parecia um grande negócio. De qualquer forma, Gibril continuou. Não é possível agir diretamente sobre o outro jogador para torná-lo incapaz de continuar o jogo. Sobre o outro jogador. Certo? Muito bem. Ok, Shiro. Vem cá, vem cá. TMP, PFF, Shiro tomou seu lugar, no colo de Sora. Vamos jogar juntos, como sempre. Nesse caso, dizer mulher só fará Steph desaparecer, certo? Steph com um rosto que parecia chocado o suficiente para fazer um efeito sonoro. Além disso, se você está dizendo não diretamente, e o coração, ou água, que compõe a maior parte de nossos corpos, pelo menos. Gibril sorriu fracamente em admiração com o cuidado de Soren. Compreender os pontos mais delicados das regras e respondeu. Isso só se aplicaria àquilo que atualmente não está possuído pelo jogador. Portanto, no caso da água, toda a água fora do corpo desapareceria. Mesmo se aplica ao coração. Como um flugel, os corredores espirituais são um constituinte primário do meu ser, no entanto, eliminá-los não afetaria diretamente minha existência contínua. E bem, então. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre Light Novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.